Uma das perguntas que mais me enviam é: quais são as faculdades que mais abrem portas no mercado financeiro? Sou jovem aqui, gostaria de entrar no mercado financeiro, mas estou buscando uma faculdade. Qual faculdade devo fazer? E eu convidei aqui o Léo Abud, que é engenheiro, certo? Exatamente, eu sou engenheiro. E a gente vai falar as 3 faculdades que mais abrem portas no mercado financeiro. Mas antes, já se inscreve no canal, dá aquele joinha. Bom, quais são as 3 faculdades? Bom, a primeira que mais abre portas no mercado financeiro, ou junto com as outras 2, é a faculdade de administração. Eu fiz administração, eu vejo muitas pessoas que fizeram administração ingressando no mercado financeiro. Em administração, geralmente você aprende vários conceitos importantes do mercado financeiro, como Finanças 1, Finanças 2, contabilidade e, obviamente, várias outras linhas importantes ali, como comunicação, marketing, etc., que são matérias importantes para você analisar uma empresa no final do dia. Então, a administração é uma faculdade que geralmente abre portas no mercado financeiro, certo, Léo? Sim, exatamente. Léo, você é engenheiro, você começou como meu estagiário, certo? Na verdade, eu já tinha feito estágio em outros lugares. Ah, verdade, você estagiou na Cyrela, né? Eu estagiei na Cyrela e estagiei também no Banco Modal antes. Ah, que legal. E você é engenheiro, certo? Sim, eu sou engenheiro civil. Por que você acha que a faculdade de engenharia abre portas no mercado financeiro? Olha, eu acho que é uma faculdade que tem uma pegada bastante difícil, a gente estuda bastante, o pessoal sai com uma parte de raciocínio lógico muito boa, mas obviamente acaba faltando a base para a gente conhecer um pouco mais especificamente de mercado financeiro e principalmente as diferentes áreas, né? Nesse sentido, eu acho que o estágio é muito importante. Eu vejo que é muito mais fácil para uma pessoa que não é da área do mercado financeiro, né, que não tem esse histórico, conseguir pegar um estágio, porque estágio a gente é sempre mais aberto, né? A gente sabe que a pessoa não está ali, não vem já com uma carga prontinha, a gente tem que ensinar. Então, estagiário, a gente gosta quando o cara vem com aquela vontade de aprender. Isso para mim, eu acho que é a parte mais importante. E, de novo, eu acho que o estágio realmente abre oportunidades, é um jeito de você começar a aprender uma coisa diferente. E, pelo menos assim, foi esse meu caso, tá? A minha percepção como, vamos dizer assim, um recrutador, e eu já recrutei bastante gente de engenharia e gosto muito de contratar gente jovem de engenharia que quer ingressar no mercado financeiro. A minha percepção é o seguinte: como os alunos de engenharia são muito exigidos, principalmente nas faculdades de primeira linha, nos seus estudos, essas pessoas acabam virando bons autodidatas. O cara que consegue aprender as coisas que são ensinadas na faculdade de engenharia consegue muito facilmente aprender coisas mais simples, na minha opinião, como contabilidade, finanças, etc. É uma matemática muito básica perto do que se aprende na faculdade de engenharia. O que você aprendeu lá na... Olha, são 4 cálculos mais o numérico, 4 físicas. Então... Eu teria um infarto se eu estivesse lá, porque eu não gosto de letras gregas, cara. Eu tenho um pavor tinha bastante. de letra grega, eu não gosto de falar grego. E eu sei que essas faculdades muito numéricas tem uma hora que para de falar de número e começa a falar de letra grega, né? Por outro lado, eu acho que força muito o cara a estudar bastante e na hora que o cara aprende a ser autodidata e aprender sozinho, as coisas do mercado financeiro são até simples perto do que ele foi cobrado na faculdade. Por isso eu gosto muito de trabalhar com engenheiros. A terceira faculdade que eu acredito que abra também bastante portas no mercado financeiro é a faculdade de economia. Obviamente que cada uma dessas 3 faculdades, né, administração, engenharia e economia, cada uma tem um certo viés ou se acaba aprendendo coisas diferentes ao longo dela, né? No caso de administração, acho que você acaba tendo uma visão de como um negócio opera. No caso de engenharia, você acaba tendo uma visão muito interessante em termos lógicos, em termos numéricos. E eu acho que a economia, parecido com a administração, se acaba entendendo muito bem como o trabalho é uma das áreas importantes no mercado financeiro, que é a economia como um todo, né? Você aprende muito de oferta e demanda, de vários conceitos importantes de micro e de macroeconomia que são importantes para o dia a dia dos investimentos. Bem como o micro é muito importante, né? Você entender como uma empresa opera,
é também interessante que você tenha noções de macroeconomia, sobretudo no Brasil, que a gente vive num ambiente macro aqui, que é bastante complexo e desafiador, para dizer o mínimo. Então, acho que cada uma dessas 3 faculdades traz, vamos dizer assim, habilidades diferentes. Você pode ver cargos de liderança em instituições financeiras dessas 3 faculdades, né? Eu não preciso citar nomes aqui, mas se você for nas principais instituições financeiras, quase sempre vem de uma dessas 3 faculdades. Eu acho que cada uma tem prós e contras, né? Para quem quer ingressar no mercado financeiro. Mas se você faz uma dessas 3 faculdades, uma faculdade de primeira linha, o que é uma faculdade de primeira linha, Léo? Como que a gente pode escrever uma faculdade de primeira linha? Uma faculdade ali que tenha boas notas no MEC. Eu acho que mais até do que a faculdade é sempre muito o aluno. É que acho que as faculdades realmente já tem um filtro primeiro, mas os alunos realmente, a pessoa que realmente quer aprender, ela consegue aprender aonde for. Sim, eu acho também, mas a gente tem que lembrar que os recrutadores muitas vezes usam como filtro. É o primeiro filtro. É o primeiro filtro, porque pensa assim, o cara ganha 2.000 currículos, um Itaú da vida. Ele tem que filtrar de alguma forma e às vezes as instituições usam como critério, não vou nem dizer se é certo ou errado, mas é o que acontece, ou a faculdade nome da faculdade, que a pessoa entra. Se você faz uma Poli, como você fez, um ITA, uma FGV, um INSPER em São Paulo, isso tende a abrir portas. Outras faculdades também são muito boas aqui, não vou ficar aqui citando todas, tende a abrir portas. Isso sem falar nas internacionais. O cara que estudou em Harvard, provavelmente ele consegue um estágio ou um emprego, provavelmente em qualquer instituição. Né? Provavelmente quem vem de uma faculdade mais segunda linha vai ter que se provar um pouco mais nos processos seletivos. É algo sensível da gente falar aqui, mas é a realidade, né? Assim, não dá pra gente fugir disso. Eu converso com qualquer headhunter, eles vão te falar isso daí. Né? Os processos seletivos, muitas vezes os caras botam ali no filtro do Excel a faculdade que você faz. E eu acho que muitos recrutadores olham isso. Engenharia, administração e economia e faculdades de primeira linha. Se você tiver essas 2 coisas, provavelmente você vai conseguir um emprego no mercado financeiro. Obviamente que existem outras faculdades também que eu acho que podem abrir portas, né? Por exemplo, o presidente do Bradesco, durante muito tempo, era um cara formado em filosofia. Sim. Né? O Trabuco, né? Ele era formado em filosofia. Era o Trabuco? Ou era o Trabuco. Tem um gestor famoso nos Estados Unidos também que é filósofo, eu não lembro qual que era. O George Soros, ele se identificava muito com filosofia, né? Tem gente que não gosta, tem gente que gosta dele, não vou nem entrar nesse mérito, mas o George Soros, ele se identificava muito com filosofia. Karl Popper era a mente mestra que ele seguia lá. Apesar de ser formado em economia, ele tinha uma paixão por filosofia. E eu acredito também que tem cada vez mais empresas que estão abrindo espaço para os dropouts. Né? Mas eu acho que isso aqui é uma coisa embrionária, eu não quero incentivar ninguém a sair da faculdade. Né? O dropout é aquele cara que sai da faculdade. Eu acho que tem um movimento para as empresas do mercado financeiro serem mais diversas, inclusive recrutar de outras regiões. Né? Uma das características do que ocorreu no último ano foi as empresas recrutando também de fora do eixo Rio-São Paulo. Né? A própria Suno, né? O Baroni é lá de Goiás. Né? Nosso analista de fundos imobiliários. Cada vez mais as empresas estão recrutando de outros lugares. E, por exemplo, só para dar um exemplo do Baroni, nem sei no que ele é formado, cara. Eu sei que ele é professor, mas nem sei no que ele é formado. A gente contratou ele, está aqui com a gente até hoje, nosso sócio. Por quê? Porque é um cara que se provou apaixonado, tem um talento enorme aí para analisar fundos imobiliários. Então, eu acho que as empresas têm cada vez mais feito isso, assim, recrutado mais fora do eixo São Paulo e olhado menos o currículo acadêmico e mais as entregas. Óbvio que é um movimento embrionário, só que eu acho que essa vai ser a tendência daqui para frente. Assim, as empresas recrutando pessoas que são de fato apaixonadas e não necessariamente aquele cara que se formou numa faculdade dessa, mas ainda pesa bastante para muitas instituições. E eu acho que essas são as faculdades que mais abrem portas no mercado financeiro. Certo, Léo? Sim, concordo. Pode discordar também. Não, cara. Se o Thiago tá falando, quem sou eu para ficar discordando aqui? Acho que a gente falou aqui de peito aberto da realidade do mercado financeiro. Essas são as 3 faculdades que mais abrem portas. Se eu fosse um jovem e quisesse entrar no mercado financeiro, eu buscaria essas 3 faculdades e tentaria entrar numa faculdade de primeira linha. Vai ter que ralar muito no vestibular, né?
Como é que foi para entrar na Poli lá? Mais fácil do que sair. É mesmo? Vixe, nem compara. Na GV foi mais fácil entrar do que sair, cara. Nossa, velho. A GV era assim para passar, você tinha que fazer trabalho grande. Daí fica fácil. É. E Léo, como é que faz para te seguir aí nas redes sociais? Eu costumo usar bastante o Twitter e o Instagram. Vou pedir para o pessoal deixar aqui na descrição quais são os meus contatos. Até porque também eu sempre falo para o Thiago, né? Meu sobrenome é difícil, então o pessoal sempre fica um pouco difícil aí para o pessoal conseguir escutar. Ah, e um extra aqui. Outra coisa que ajuda bastante quem quer trabalhar no mercado financeiro, certificação, certo? Sim, concordo. Você tem certificação? Eu tenho. O que você tem de certificação? Para ser gestor, a gente tem que, no mínimo, tirar o CGA. Posso entrar na Ambima e ver se tem teu nome lá? Pode sim. Que bom, cara. Então, ó, tem CGA, eu tenho CNPI, eu acho que eu tenho CGA também. Não tenho CGA, mas eu tenho certificado de... Eu sou gestor pela CVM. Eu acho que eu não tenho CGA. Antes de ter as provas. Eu sou gestor pela CVM, tenho CNPI e, cara, muito tempo atrás eu tirei CPA, se não me engano, CPA 20, mas eu não sei se eu tenho ainda ou não, porque tem que renovar, né? Não sei se eu ainda tenho esse negócio. Mas eu tenho CNPI, que é o que é exigido de analistas. E certificação é uma coisa que abre porta também, né, Léo? Eu acho que mostra, inclusive, o interesse da pessoa por aquela área. Uhum. Obviamente que tem certificações que têm um valor maior que os outros, né? Mas certificação em geral abre portas. Se você tiver essa trinca aqui, né, esse tripé, uma boa faculdade dessas que a gente citou aqui e certificação, cara, você vai conseguir uma entrevista lá na SET, não vai? Com certeza. Você vai receber quem mandar currículo aí? Recebo sim. Pode mandar que a gente sempre olha. Beleza, e manda aqui para a Suno também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a gente se vê nos próximos.